Muito bem, pessoal, tá começando o primeiro podcast do futebol inglês. Tava procurando aquele podcast para saber de tudo do futebol inglês, das divisões inferiores, enfim. Encontrou finalmente. Se você tiver aí uma sugestão aí de nome, já deixa aí nos comentários. Comigo aqui meu amigo Master. E aí, tudo bom? Vamos lá, vamos debater aí sobre essas baitas ligas que temos aí na Inglaterra, sobre a Copa também. E as principais notícias que estão rodando aí no campeonato. É verdade, galera. Então, já se inscreve aí no nosso canal, nem que seja só para receber o link que tem podcast novo, áudio só, né, para você que quiser ouvir aí no seu pendrive, aí no seu carro, enfim, aonde você quiser, vai estar também na descrição. Enfim, começar falando então da demissão, né, do técnico do Stoke City, né, o Stoke City aí é um time muito tradicional da Premier League, né, que foi rebaixado recentemente e agora faz uma campanha bem mais ou menos na segunda. Tá lá no meio da tabela e a diretoria não se contentou com isso e tá demitido o técnico do Stoke City, meu amigo Master. O que você achou sobre isso? O Stoke City que vem fazendo uma campanha bem decepcionante nessa segundona, né? Foi bem abaixo. Eles acabaram de cair e todo time que cai da Premier League a esperança é que suba já na próxima temporada, né? Ou que pelo menos lute para subir. E o cara, menos de 8 meses no cargo, já foi mandado embora, tem 14º. Isso é péssimo. E acho que é o quê? O terceiro técnico do ano do Stoke City? Sim, o Stoke City que realmente faz uma campanha bem decepcionante, né? Dado em conta de tantas temporadas seguidas na Premier League, né? E tudo mais, é realmente muito decepcionante, né, cara? Time muito tradicional e o técnico não resistiu à última derrota, né? O Stoke City que acabou sendo derrotado na última rodada, até pela sequência de jogos, não assim, não tava numa coisa assim muito ruim, mas depois da derrota em casa pro Bristol City, 2-0, a equipe o clube acabou decidindo por demitir o técnico do Stoke City, que é o Gary Rowett. No começo, quando ele foi apontado, o pessoal tava com muita esperança, né? Porque era uma renovação que eles estavam esperando. Aí a sequência não foi nada boa, o time não tá jogando o esperado e decidiram demitir. E também, só para poder fechar então esse assunto do Stoke City, que me acabou me lembrando de uma coisa muito legal, que é sobre a série do Sunderland, né? Para quem não sabe, a Netflix fez uma série original, Sunderland até morrer, que conta o Sunderland após o rebaixamento da Premier League para a segunda divisão. Conta ali a situação ali do clube, da torcida, e de como o clube é importante para a torcida, porque os torcedores do Sunderland falam que sem o Sunderland não somos nada e tudo mais, e é realmente uma série sensacional. Sim, mostra muito como um time de futebol é importante numa cidade, né, cara? Quando o time ia bem, a cidade prosperava. Quando caiu, né, o torcedor tinha esperança de que fosse voltar, e acabou caindo de novo, então o pessoal lá tá desolado, e é muito importante a força que o time dava. Bem dizer, o espírito da cidade toda era em volta do clube. E assim, o que aconteceu com o Sunderland foi muito por problemas com técnicos também. Eles não deixavam o técnico muito tempo. E a mesma situação tá acontecendo com o Stoke City. A diferença é que o Stoke ainda tá no meio da tabela, e o Sunderland naquela época já estava na zona de rebaixamento. Chegou a estar até em último colocado, né? Mas até venceu um jogo depois, que subiu um pouquinho, mas depois já estava em último de novo. E assim, essa série é muito interessante, que mostra os torcedores falando, né? Ali os torcedores ali eles gravaram ali entrevistando os torcedores no trabalho e tal, e de como o clube é importante. Isso é realmente algo muito legal. Foi uma série muito bem desenvolvida pela Netflix, que tá, olha, realmente de parabéns. Ficou uma baita série. E pegaram vários aspectos, né, cara? Os aspectos dos torcedores, pegaram a parte da diretoria, que muita gente não conhece como é dentro de um time de futebol, pegaram isso também, a parte dos jogadores entrevistando, então foi bem completo sob vários pontos de vista. E também mostra um pouco como é que, assim, às vezes a gente fica
como fica aqui, por exemplo, futebol brasileiro, a gente vê como acontecem as coisas aqui, e às vezes fica com algumas dúvidas de como as coisas acontecem em futebol inglês, e ali mostra ali como é que um clube também funciona da parte de dentro ali, como é a parte, como a época de transferências, né, quando chega naquele dia, naquele famoso dia de deadline, né, e A ali os correria que clubes, é, né? a correria ali deles buscando jogadores e toda aquela pressão por cima do Sunderland, então, Uhum. sim, é algo realmente espetacular, eu recomendo todo mundo a assistir, para você que gosta principalmente de futebol alternativo, futebol inglês aí, terceira, quarta divisão. E, sensacional, cara, assiste essa série, já tá perdendo tempo, já devia estar no 5º episódio já. Ah, com certeza, bem recomendado. E certeza que o cara, se vocês assistirem, vocês não vão querer parar de ver. Mesmo sabendo já qual vai ser o desfecho, você não quer parar de assistir. É muito bom. É realmente uma série boa demais. Bom, agora vamos falar um pouco, né, da crise do Charlton Athletic, que é um time também conhecido, muito tradicional na Inglaterra, né, um time, uma das equipes mais antigas também da Inglaterra, né, que está sofrendo uma verdadeira crise, apesar disso não estar abalando tanto o time em campo nesse momento. Quando começou a temporada, essa crise estava um pouco mais inflamada, digamos assim, principalmente pelo técnico. O técnico não, o dono do time que adquiriu o time em 2014, né, fez a compra do Charlton, e o time até então, tudo começou ali quando o presidente, nossa, sempre confundo, cara, o dono do time acabou cortando a água da base por medidas ali de economia e etc. E ali começou todo um protesto da torcida que até se reuniu para poder adquirir essas águas, e foi até uma forma de protesto isso, porque no rótulo da água você vê a seguinte frase: queremos nossa água de volta. Puts. Então foi o que mais foi a gota d'água ali. Aí a torcida até fez um movimento, né, contra o dono do clube, e isso tá abalando o Charlton no começo da temporada. Agora nem tanto, porque agora o Charlton, que está na terceira divisão, ele tá numa fase boa, tá em quarto colocado, né? Tem ali chances até de buscar, quem sabe, um acesso direto, já que a diferença de pontos ali pro segundo colocado, que é o Luton, é ali de 5 pontos, né? Coisa ali que, dependendo, 2 jogos, 3 jogos ali, a coisa pode mudar. Então, realmente é uma baita crise, foi uma crise ali bem instaurada no começo, mas até que o time tá fazendo uma boa temporada até então, e isso foi um pouco abafado, né, Master? Tem que só dar uma cuidada pra isso não explodir mais até pro time principal, né? Que assim, ó, eles estão em quarto lugar no momento, só que eles têm uma e às vezes até 2 rodadas a mais que os outros times. Então, por exemplo, o Peterborough tá em sétimo. Se eles vencerem, eles já vão passar o Charlton, que tá em quarto. E a diferença do quarto pro líder, que é o Portsmouth, são de 10 pontos. Isso que o Portsmouth tem uma rodada a menos também. Então, o Charlton tá ali no meio, mas tem que cuidar que mais um tropeço. Eles vieram aí de um empate na última rodada, uma vitória antes e 2 derrotas seguidas, que isso aí com certeza prejudicou o andamento deles. Tanto que o Luton, que estava antes em quarto, passou todo mundo, agora está em segundo. Então o campeonato é muito disputado e tem que tomar cuidado. Se eles querem voltar para segundona, vai ser um sufoco, porque são 2 times muito fortes ali em cima, o Portsmouth e o Sunderland, e o Luton que está sendo a surpresa, né? Mas mesmo assim, são 2 vagas diretas e só uma para a segunda divisão, e não é fácil pegar. Exatamente, né? O Charlton que tá numa situação, mas a gente já volta para poder falar da terceira divisão, porque agora a gente vai falar da FA Cup, o torneio mais antigo, quem sabe seja o mais tradicional do planeta, que é a FA Cup, que nós tivemos a terceira rodada acontecendo neste final de semana, com surpresas com a equipe do do Newport County fazendo uma surpresa, vencendo o Leicester, e venceu por 2-1, um resultado muito assim, bem daqueles estilo rumo elite, né, Master? É bem, sim, bem tradicional de FA Cup isso acontecer também, né? O Leicester empatou pertinho do final, faltando ali alguns minutos, mas o Newport conseguiu um pênalti e acabou vencendo. Então, mesmo, eles já estavam na frente do Leicester, né? Estavam com 1-0 antes. Mas conseguiram a vitória. Teve mais uma surpresa além dessa, que foi a derrota do Fulham. Eles perderam pro Oldham Athletic, né? Sim, o Fulham da primeira divisão,
enfrentando o Oldham, que é da quarta. Da quarta divisão. Então, 2 vitórias de times de eles venceram de virada ainda. Muito legal, cara. É muito legal coisas ver, que a FA Cup proporciona, né? Sim, cara, ver um time ali da quarta divisão batendo lá nos times da primeira é realmente sensacional. Ao mesmo tempo também que a gente teve goleadas, realmente ali, massacres ali do Manchester City contra o Rotterdam, né, que também é da quarta divisão, se não estou enganado, ou estava na quarta divisão recentemente. Perdeu de 7-0 para o Manchester City. E a gente também teve a vitória do Tottenham contra o Tranmere Rovers, né? Que é das divisões mais anteriores, que é antes da quarta divisão, né? Então, só uma correção, o Rotterdam é da Championship, da segunda. Ah, sim, cara. Tem chance de cair, mas tá na segunda ainda. Então, a gente nessa FA Cup, a gente ainda teve, como a gente já falou, essa goleada do Tottenham, né? Mas também tivemos a derrota do Arsenal, a derrota do Blackpool, né? O time do Blackpool comandado aí pelo Master aí no seu rumo à elite do FIFA 17, né? Foi isso. O Arsenal vencendo por 3-0. Né? Exato. Tivemos também a vitória do Bristol para cima do Huddersfield. Tivemos a vitória do Portsmouth para cima do Norwich. O Portsmouth está fazendo uma grande temporada, está se recuperando muito bem dos rebaixamentos seguidos, né? Já é o líder da terceirona, venceu o Norwich. Vai ser muito bom ver eles de novo na segundona. Sim, cara. Tá perto de chegar lá. Possivelmente brigando ali, quem sabe uma Premier League. Nossa, seria bom demais o Portsmouth de volta. Com certeza. Pompey de volta. Venceu e o Norwich também tá indo bem, cara. O Norwich tá indo muito bem na segunda divisão. Tá em segundo ali. Hoje, se fosse hoje, subiria diretamente para a Premier League. Então, realmente mostra como é que a fase do Portsmouth tá muito boa. Bom, tivemos a vitória do Crystal Palace por 1-0 sobre o Grimsby, que é da quarta divisão, né, Master? Se não estou enganado. O Grimsby é da quarta, é isso. Vitória do Chelsea contra o Nottingham Forest. Infelizmente o menor venceu. Pois é. Mas imagina, Chelsea, cara, imagina se esse duelo fosse na Premier League. Tu que já teve pessoalmente num jogo do Nottingham. Nossa, cara, a atmosfera é incrível. League, sim, sensacional. Merece receber jogos enormes. E outra equipe que tá muito bem na quarta divisão, teve um jogo assim, de igual para igual, se é que dá para dizer assim, contra o Everton. Perdeu só de 2-1. O Lincoln City, né, que é líder da quarta divisão, perdeu de 2-1 e fez o seu papel, né, honrou, digamos assim, né. O Lincoln tem um certo histórico com Copas, né? Eles conseguem chegar longe. É um time já que ficou conhecido por chegar nas quartas de final e tudo mais. Eles foram campeões de uma Copa na temporada passada. Acho que foi na EFL Cup, se eu não me engano. E quase subiram já na temporada passada. E esse ano tem tudo pra subir. Talvez até mesmo como campeão. Tá fazendo uma boa campanha, uma sequência boa. Até tava com várias vitórias consecutivas. Perdeu uma, mas já venceu logo em seguida. Então, muito provavelmente o Lincoln City deve subir para a terceira divisão. Também tivemos a vitória do Gillingham para cima do Cardiff. A vitória do West Ham para cima do Birmingham. Vamos ter o replay da partida entre Sheffield Wednesday contra o Luton. A vitória do Burnley para cima do Bursley. Nomes de times quase iguais. A vitória fora de casa do Brighton contra o Bournemouth. E tivemos também o empate do Stoke ali, que sem técnico empatou com o Shrewsbury Town. Deixa eu corrigir ali, ó. Quem venceu a EFL Trophy na temporada passada foi o City. O Lincoln levou a Checker Trade. Então, um troféuzinho pra eles aí na estante. Que legal. E aí vai ter o replay, né? Vai ter o replay dessa partida que vai definir também os próximos jogos da FA Cup, que a gente já vai falar. Foi sorteado agora, né, nessa tarde também, de 8 de janeiro, os próximos jogos da FA Cup, que vamos só para completar os resultados. Manchester United venceu o Reading 2-0, Bolton venceu o Walsall por 5-2, Brentford venceu 1-0 o Oxford, o Middlesbrough goleou Peterborough, acertei, 5-0, o Accrington venceu o Ipswich por 1-0, e tivemos a vitória do Wimbledon contra o Fleetwood fora de casa, 3-2. E eu acho que foi isso. Tivemos também a vitória do Doncaster para cima do Preston fora de casa. É muito jogo, cara. Fica perdido. A Copa é bastante. E detalhe ali que o Accrington venceu o Ipswich. Cara, o Ipswich tá péssimo. Até da Championship, eles são lanternas. Esse ano pra eles tá horrível. E o rival deles, o Norwich, tá lá no topo, né? Tá em segundo.
Pra Então, piorar um pouco pra mais. ser torcedor deles esse ano, cara, tá Cara, acho que ela lascado. deve estar ao mesmo nível dos torcedores do Atlético Paranaense e do Coritiba, né? Uma Sim. diferença assim. E a gente vai ter esses jogos de replay, né? Para poder fechar, então, esses jogos da próxima fase da quarta rodada da FA Cup. Fecha ali Luton contra o Sheffield, Blackburn Rovers contra o Newcastle, Stoke City e Shrewsbury, e Southampton e Derby County. Grande jogo esse Southampton e Derby Isso. County, que vai acontecer, esses 4 jogos vão acontecer nos dias 15 e 16 de janeiro. Então, já na semana que vem, vamos ter a definição desses jogos. Bom, e teve também o próprio sorteio, né, da próxima fase, né? A gente ali tem esses resultados ainda para acontecer de replay, mas a gente já sabe quem vai enfrentar quem, né? O Chelsea vai enfrentar o Sheffield Wednesday ou o Luton Town. Então, se for o Sheffield, podemos aí ter um confronto aí de equipes muito antigas, né? O Sheffield novamente enfrentando uma equipe agora mais de renome, não tão grande assim historicamente, mas de renome grande da Premier League, né? Uhum. É isso aí. Sheffield, Vai que é ser uma bom. equipe. E pro Chelsea, em teoria, né? Os dois times, qualquer um dos dois que for, é pra ser tranquilo. Mas é FA Cup, né? Sim, pode ser surpresa, né? É um jogo único, entre aspas, porque se for um empate tem um segundo jogo, mas se qualquer equipe vencer ali, já elimina. Eu acho que esse era um regulamento para quem sabe eles tentarem aqui no Brasil, porque é bem emocionante, né, cara? Já faz, né? Já é um jogo só, mas se fosse um empate, acho que seria um pouco mais legal. Bom, Claro, a jogos gente. assim, cara, com ida e volta, no caso de empate, é muito bom pra time que é pequeno. Tem muitos clubes Sim, que, por exemplo, eu lembro que na temporada passada jogou Liverpool contra Plymouth, uma rodada de Copa. E eles conseguiram empatar na casa do Plymouth. Ou seja, eles foram pra Liverpool jogar. Liverpool tem um estádio bem maior. Ou seja, a verba que eles ganham com torcedores e também pela propaganda em televisão é muito grande. Ajuda o clube. Por isso que lá muitos sim, times ganham bastante dinheiro. Isso ajuda pra caramba. Tem a transmissão, né? Os direitos de transmissão. Isso na Inglaterra, sim. para clube pequeno, é sensacional. Sim, aqui como no Brasil também, isso, lá na Inglaterra também, né? Ah, Uhum. e aqui, eu acho que aqui no Brasil é uma situação um pouco melhor para os times pequenos, porque eles enfrentam ali os times grandes no estadual, né? Mas enfim, vamos ter Newcastle ou Blackburn enfrentando o Watford, o Newport County, que teve essa grande vitória contra o Leicester, vai enfrentar o Middlesbrough, o Manchester City enfrenta o Burnley, Barnet enfrenta o Brentford, Portsmouth enfrenta o QPR, com o Kings Park Rangers, né? O Arsenal enfrenta o Manchester United, grande jogo, grande jogo. Acho que é o destaque dessa. Sim. É, com certeza é o destaque. E também tem um grande jogo também das equipes da Premier League, que é Crystal Palace e Tottenham Hotspur. Hotspur, é isso, né? Uhum. Virando aqui a página, nós temos o Swansea enfrentando o Gillingham, o Wimbledon enfrentando o West Ham United, o Stoke enfrentando o Wolverhampton, Millwall, Everton, Brighton e Hove Albion enfrentando o West Brom Albion, Bristol City enfrentando Bolton, Accrington contra Derby ou Southampton e Doncaster contra o Oldham Athletic, que também Uhum. fez um grande resultado na terceira rodada, né? É, o jogo ali, Conseguindo, a decisão Derby e Southampton vai ser bem complicada. Os dois times são muito sim, bons, Southampton de primeira divisão. Derby tem a sua história, tem o técnico Lampard também, que tá botando um gás muito bom no time. E tem que classificar para essa quarta rodada para ir enfrentar o Accrington na casa deles. fica essa expectativa também em relação às próprio Newport, que venceu o Leicester, com certeza, pegando com uma motivação grande e com uma possibilidade grande também de vencer o Boro, né? Já que o Boro tá na segundona, o Leicester na primeira, então, Uhum. logicamente, vai ser um jogo, assim, difícil, mas não tão difícil quanto foi contra o Leicester, né? Uhum. E assim, sensacional. Tomara que seja mais uma rodada de FA Cup que a gente possa ver surpresas, grandes jogos. E bom, vamos começar então falando aqui da quarta divisão, vamos indo de degrauzinho em degrauzinho, que a gente tem a quarta divisão aqui com muitos destaques, como a gente já citou o Lincoln City fazendo uma grande campanha, né, muito provavelmente deve subir, tá com 51 pontos, e temos também ali o Milton Keynes, que aliás, o estádio do Milton Keynes foi utilizado pela seleção brasileira para jogar um amistoso recentemente, o Milton Keynes que está
em segundo colocado. Temos também o time que é aquele time queridinho do Master, o Bury, não sei. É Eu o tenho que Barry, aprender esse. Barry. Não era nenhum dos dois, olha só que beleza. Tem que melhorar nessas. Vamos falar o nome desses times. Tá em terceiro também, com boas possibilidades de subir, né, Master? Isso. Ali, a partir. Pô, aqui tá bem embolado essa quarta divisão, cara. Estão todos aí entre rodada 25, 27. E a diferença ali entre o terceiro e o oitavo são de 3 pontos. Então, assim. É muita coisa, cara. É muita coisa. E a quarta divisão, terceira também, são 46 rodadas. Então, faltam 20, né? Tem muito 21. 21, dependendo de outro time, talvez 20, 19. Né? Isso. Então, assim, tem que manter a consistência e lutar sempre. O próprio Milton Keynes e o Barry, eles caíram da terceira divisão. Então, o MK Dons, a esperança é que suba direto. Não é para ficar na quarta divisão. O Barry até tá surpreendendo, porque começou devagarinho a quarta divisão, tava na metade da tabela, 12º, e aí deu uma arrancada surpreendente, jogou muito bem nesse período de final de ano, de Natal e Ano Novo, que é um período chave, né, no campeonato, onde tem muitos jogos em sequência, eles foram muito bem, e aí conseguiram chegar em terceiro lugar. Então eles estão vindo aí de 2 vitórias seguidas e estão na briga. Mas mesmo assim, o Mansfield, que vem em quarto, eles estão 2 rodadas atrás. Então, para passar, não demora muito. E o Mansfield também tá com um time bom, um time forte para essa temporada. Já o Lincoln, cara, o Lincoln tá fora de série. Que mantém esse ritmo. Eu espero que eles subam. Um time muito, muito querido e estão jogando muito bem. Tá tudo embolado e a gente é muito legal ali as outras equipes aqui que estão brigando, por exemplo, o Forest Green Rovers, né, que é aquele time com ideias veganas, digamos assim, que é interessante, bem diferente. O Forest Green que tá ali em sexto, vai muito provavelmente brigar bem fortemente ali. E assim, como tá muito em aberto, a gente não sabe direito o que pode acontecer, porque o Forest Green, ele tá ali a 3 pontos do Barry, né, que tá em terceiro. Então, ele pode ultrapassar na próxima rodada, nas 2 próximas rodadas. Tem 2 jogos a menos, inclusive, que o Barry. Então, o Forest Green pode tanto subir direto, como também ele pode ali brigar ali nos playoffs, ou até mesmo não se classificar, porque eu vi ali o Colchester, também outro time muito querido aí, pelo nosso querido Master, de rumo a Elites. O Colchester tá com a mesma pontuação que o Forest Green na 8ª colocação, que é o primeiro time fora da zona dos playoffs ali. Então, é uma coisa assim que tá muito, muito embolado, né, cara? Aí que tá, o Colchester, por exemplo, até 4, 5 rodadas atrás, eram eles que estavam lá no lugar do Barry, em terceiro, quarto lugar. Só que chega uma hora que o time não aguenta, não consegue manter o ritmo, eles começam a cair, perde 1 ponto ali no empate e já cai na tabela. Então era um time que estava vindo muito bem. Estava até cotado para disputar uma vaga direta, mas tá aí, ó, já caiu para 8º e quando cai assim, muito longe, muito, muito rápido, já fica bem mais difícil de recuperar. Onde o Barry tá fazendo a campanha contrária. Tava vindo ali lentamente e agora conseguiu engrenar. E tem essa diferença de 2 jogos, né? Algumas equipes têm 25 jogos, outras equipes têm 27, né? E aí é que por exemplo, o Lincoln City tem 25, então ele já tem 4 pontos de diferença pro segundo e tem 6 pro quarto, né? Então, se ele conseguir conseguir uma vitória, um empate, ou só uma vitória e uma derrota, quem sabe, ele já consegue dar uma boa diferença contra as outras equipes, né? E vem num ótimo momento. Então, o Lincoln City tem uma tendência a poder vencer esses jogos. Além ali das outras equipes, nós temos o Mansfield, ali em quarto colocado, nós temos o Carlisle, né? Em quinto colocado, que vem com assim, várias vitórias consecutivas, já são mais de 5 vitórias consecutivas, que vem numa crescente muito grande, está em quinto colocado com 45 pontos, 1 ponto só do Barry. Temos ali o Exeter City com 43, temos ali saindo, temos o Colchester com 43 também, um pouco mais abaixo. Nós tivemos o Tranmere, o Rovers, que foi massacrado pelo Tottenham na última rodada, na terceira rodada da FA Cup, e agora 7-0, né? Foca totalmente aqui na 4ª divisão. Quem sabe pode crescer, talvez não, mas né? eles estão bem em nono lugar, acabaram de subir, né? Então, sim, então se manter na divisão campanha, é o que precisa. Sim, já tá bem tranquilo e quem sabe pegar ali um playoff já tava bom demais, né? Com certeza. O Oldham, que vem bem empolgado, né, com a vitória na FA Cup, tá em 10º, tá com 38 pontos. Tendo ali Stevenage, o Swindon, o Newport, né, que tá também, apesar de estar fazendo uma campanha irregular nesses últimos jogos, nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1.
tá em 13º, mas tem com uma motivação grande de ter vencido o Leicester. Temos o Grimsby, temos ali o Crawley Alexandra, o Northampton, e lá embaixo, assim como a gente tem, né, o Lincoln City surpreendendo muito bem positivamente, a gente vê o Notts County surpreendendo negativamente, que é um time que sempre tá brigando ali. Nas últimas temporadas foi assim, brigando ali para tentar subir para a 3ª divisão, e lá em último colocado, realmente muito decepcionante, né, Master? Cara, ninguém esperava uma campanha assim tão ruim deles. Tá com 21 pontos e tá 3 pontos de diferença ali pra zona de tá seguro, né, 22º. Mas não era esperado. Eles estão tentando aí contratar alguns jogadores para reverter esse quadro nessa janela de janeiro aqui, mas não sei se é só isso que precisa. Talvez uma questão técnica também. Não sei se tá na hora de trocar. Enfim, eles estão apostando, acho, ainda no Harry Kewell, que é o ex-jogador do Liverpool. Não sei se ele ainda tá lá ou se ele já acabou sendo demitido. Mas a campanha deles tá pífia e tá complicada. Tem risco ainda, muito risco, de ver eles fora de liga profissional no ano que vem. E o que ficaria bem ruim, porque o Notts ele é um time, como já citamos, um dos mais antigos, mais tradicionais. Tá nessa situação é realmente complicado. Tem um estádio lindo, né? E tá nessa situação é realmente bem decepcionante mesmo. Eles já demitiram o Harry Kewell, foi demitido em novembro. Ele ficou 10 semanas ali como técnico e já foi demitido. Bem complicado. E ali, ainda nessa briga, na parte de baixo da tabela, nós temos o Macclesfield Town, eu acho que é isso, não sei se eu falei corretamente, que até conseguiu ultrapassar o Notts, né? Eles que estavam na última colocação, até o Notts conseguiu até ser ultrapassado por eles, né? Eles estavam bem lá embaixo, bem longe, e conseguiram voltar. Não, olha. Deram uma respiradinha de leve, estão ali a 3 pontos do Yeovil Town. Tem uma possibilidade ali, possivelmente, de quem sabe se salvar. É bem complicado, né? E ali um pouco mais acima da tabela, possivelmente ali, dando uma respiradinha ainda. Então nós temos o Cambridge, né, com a sigla deles bem engraçada, né? Nós temos o Morecambe, que inclusive o Morecambe, não sei se tu sabe, Master, ele foi 2-3 anos atrás, ele foi comprado por um brasileiro. Não sei se tu chegou a ouvir falar dessa história. Foi uma coisa bem... problemão, né? Logo um brasileiro chegando e sumindo. Comprou parte das ações do clube, né, e tal, e de repente sumiu. Algo brasileiros aí. E olha só, sobre o Macclesfield de novo, o técnico deles é o Sol Campbell, que é o antigo zagueiro do Arsenal, que brilhou muito com a camisa do Arsenal. Então temos ex-jogadores que são, né, novos técnicos agora. E é isso aí, eu acho que foi isso daí da 4ª divisão. A gente vai ter aí as próximas rodadas acontecendo nesse próximo dia, deixa eu ver aqui. Vai ser no sábado, dia 12. Tem rodada sempre quarta e sábado, né? Dia 12 é próxima, depois dia 19. Isso, exatamente. É uma semana daí, que eu acho que vai ter mais uma competição no meio do calendário. A FA Cup vai acontecer no dia 15 e 16, né? Isso. E também tem as outras, né? Enfim. E a gente sempre vocês fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, caso a gente não tenha podcast, acompanha lá nas redes sociais, que a gente sempre tá falando dos resultados, né? Sempre tá falando de muita coisa da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, FA Cup, enfim. Vamos pular então para a 3ª divisão, que nós também temos uma surpresa muito agradável, que é a grande campanha que o nosso querido Pompey vem fazendo, o Portsmouth, que subiu da 4ª divisão, né? Tava naquele limbo ali de estar possivelmente brigando ali para não ser rebaixado para uma 5ª divisão, mas depois conseguiu se salvar, conseguiu depois subir e agora tá muito provavelmente brigando ali para subir para uma 2ª divisão, e vai ser muito legal ver o Portsmouth numa 2ª divisão ali, quem sabe brigando para subir para uma Premier League, ou só tá estando na 2ª divisão, né? Se subir para a 2ª, a gente já tá feliz demais, né? Vamos construindo aos poucos aí uma boa base na equipe, mas o importante é que eles subam sim, e tem muita chance de subir, é só continuar nesse ritmo. O Portsmouth que tá fazendo uma campanha à la Roma Elite, né? Subindo de divisão em divisão. Então, o técnico do Portsmouth com certeza assistiu umas séries aí do Rumo Elite do Master.
esteve acompanhando ali as táticas para poder subir de divisão em divisão. Não tá sendo fácil, mas os caras estão construindo uma boa equipe, um bom time, né? Eles estão bem consistentes nessa subida. Então dá pra ver que é um plano de longo prazo, que é o que precisa para reestruturar o clube, né? Principalmente aí, depois de tantos problemas. Então, ficaram alguns anos na 4ª divisão, acho que esse é o 2º ano seguido na 3ª divisão, e agora lutam pra subir, e tem tudo pra subir, com certeza. E quem sabe até levantar um título, né? Porque não? Sim, seria sensacional. Tá fazendo uma grande campanha, e possivelmente pode buscar esse título. E o acesso, né? Tá ali a 6 pontos do Sunderland, que tá em terceiro. O Sunderland que vem fazendo uma campanha boa ali, dos últimos 4 jogos empatou 2 e venceu 2, então tá indo bem, né? Tem um jogo a menos que o Luton, então pode chegar à 2ª colocação, né? A estrutura eles têm. Quem viu a série no Netflix, que a gente recomendou, a estrutura do clube é impecável. Então eles têm tudo isso para conseguir voltar a subir. Depende ali dos resultados em campo e concentrar e buscar os 3 pontos. Então, novamente, cara, assistem essa série depois que terminar esse podcast, vão lá. Se você não tem Netflix, baixa aí, porque essa série é fenomenal, cara. Bom, nós temos também o Charlton, né, que como a gente já falou, também ali brigando na 4ª colocação, que a gente citou ali que estava em crise e tudo mais, tá ali em 4º, 47 pontos. Temos em seguida ali o Barnsley com 46, Doncaster com 45, e ali o primeiro time fora, nós temos o Peterborough com 44 pontos. Então tá bem embolada essa briga ali, dos playoffs, né? Uma possibilidade de, quem sabe, chegar, né, ali no acesso direto ou até ficar do lado de fora. Então realmente tá uma complicada, bem embolada. É sempre separado por ali saldo de gols, na maioria das vezes, né? Então é bem difícil. Principalmente os gols sofridos também. Então, por exemplo, o Barnsley, eles estão em 5º lugar com 46 pontos, mas eles só sofreram 22 gols no campeonato. É a melhor defesa da temporada. Então, tem essa diferença. A questão deles é colocar a bola dentro do gol, né? Então, também não adianta nada não sofrer, mas não fazer. Exatamente. Vai levar só empate. E ali nós temos ali mais na parte da tabela ali do meio, nós temos a partida ali do Burton Albion, né? Ali 9º colocado, indo até ali o 15º ali, meio de tabela ali, com pouca diferença de pontos, porque tu vê ali, em 9º colocado, pontos. O Burton Albion com 35 pontos, e 15º o Walsall com 32. Então, é muita pouca coisa, né? Muita pouca coisa. E assim, o legal, que tanto que tá embolado, é que tudo pode acontecer, né, cara? Então ali um time ali que tá talvez ali brigando no playoff, talvez possa decair, ficar ali no meio da tabela, como talvez um time ali do meio da tabela pode crescer nas últimas 10 rodadas, quem sabe 5 rodadas e chegar no playoff. Então é muito bacana, cara. Esse sistema de playoff é muito bom, cara, muito bom mesmo, porque ele coloca mais times com possibilidade de conseguir chegar. Isso é muito bacana, cara. Com certeza, e é um grande evento também, cara. É bom pra televisão também, transmissão, então é essencial pra eles, né? É uma última chance de conseguir uma vaga. E ali na zona de baixo, nós vemos ali uma triste situação acontecendo com o nosso querido Plymouth, né, que tá em penúltimo colocado com 24 pontos. Claro que tá a pouquíssimos pontos ali do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Bristol Rovers, que tem 27, mas penúltimo colocado, até venceu na última rodada, mas tá numa situação um pouco dramática, né, Master? Aí que tá, a questão do Plymouth, nossa, eles estavam sendo um saco de pancadas até 5 rodadas atrás, eu diria. E na temporada passada foi praticamente a mesma coisa, eles estavam indo muito mal, de repente o time acordou e terminou na metade de cima da tabela, se não me engano. Nesse ano tá demorando mais pra acordar, mas eles já subiram aí pra 23º, e se manter esse ritmo aí, empates e vitórias, eles com certeza saem da zona de rebaixamento. Mas tem que tomar muito cuidado. A defesa do time é muito, muito fraca. Aí tem que ficar de olho nas próximas rodadas para ver quem eles enfrentam. Quem sabe roubar alguns pontinhos, principalmente dos times lá de cima, o que já é complicado. Então, a próxima rodada eles vão enfrentar o Southend, fora de casa. E o Southend é time de meio de tabela, tá disputando ali na metade de cima. Mesma coisa na rodada depois, que é contra o Coventry, que também tá lá na parte de cima. Então, são jogos muito complicados.
que eles precisam muito roubar um pontinho ou outro dessas equipes. Eles vêm de vitória, então vão um pouco mais empolgados. E a situação ali das outras equipes? Tem o Oxford ali em 20, com 26 pontos, 2 pontos da frente. O Wimbledon já tá 2 pontos atrás em 24º. Então, só que eles sofreram 37 gols. O Plymouth já sofreu 47. Não é a pior defesa ainda, tá? Já foi a pior defesa do campeonato. Hoje é a pior defesa do Rochdale, que já sofreu 56 gols, cara, em 27 rodadas. Então nós temos essa situação na terceira divisão, que tá realmente muito embolada. E é dessa maneira que a gente pula para a segunda divisão. Segunda divisão que nós também temos algumas surpresas. Também, e dentro da parte das decepções, até a gente está um pouco dentro do que a gente podia esperar, né? Mas nós temos ali o Leeds. Tá indo muito bem, apesar das 2 derrotas consecutivas que puderam dar uma esperança ali pro Norwich chegar próximo, né? Tá 2 pontos de diferença só. O Leeds, que perdeu 2 consecutivas, é o atual líder com 51 pontos, e seria legal demais o Leeds de volta na primeira divisão, né? Com certeza. Nossa, tem muito time com nome pesado nessa divisão. É difícil escolher alguém para subir. O Sheffield, que é um time legal que poderia estar, tem o Middlesbrough, que já esteve na última, mas é um time muito, muito tradicional. O Derby County, cara, nossa. Ó, a próxima rodada é Leeds contra Derby County. Primeiro contra sexto. E ali a gente tem briga ali pelos playoffs, né? Muito legal o Derby ali também, tá nessa briga, né? Se vencer o líder do campeonato, que é o Leeds, ele dá um bump, como é que pode se falar? Um up muito grande nesse campeonato, ganha muita moral e sobe algumas colocações também, pode chegar em 4º colocado. E nós temos também o próprio Nottingham Forest, né? Que também tá fazendo uma campanha, tá com 39 pontos. Tá ali perto do Derby County, ali separado por 4 pontos, que é o primeiro time dentro, e o Nottingham é o primeiro time fora, que também vem aí peleando nas últimas temporadas, até o próprio Master que esteve aí assistindo um jogo do Nottingham lá na Inglaterra, na casa do Nottingham, e o Nottingham estava numa situação muito boa, né, Master? Nessas últimas temporadas eles vêm sempre na metade da tabela, né? Esse ano eles reforçaram pra caramba, então tem uma certa pressão para eles conseguirem subir pelo investimento que foi feito. Tanto que até tá estacionado aí em 7º lugar, a diretoria tá meio que em cima do Karanka, que é o técnico deles, né? E o torcedor não quer que ele saia, porque isso tá sendo muito recorrente no Forest, que é troca de técnicos também. Então eles querem consistência, eles confiam no Karanka, mas precisa de resultado. Do jeito que tá em 7º lugar, já tá um pouquinho longe do Derby, né? Que é o 6º. Já tá 4 pontos, o que é difícil de pegar, difícil de passar. Mas tem que continuar lutando. E com certeza, Forest, pela tradição que tem, estar na Premier League seria sensacional. E aí a gente tem no meio da tabela ali algumas situações acontecendo, né? Nós temos o Aston Villa, né? Que já tá, acho que vai pro 2º ou 3º ano na segundona, né, Master? Tá ali no meio da tabela. Sim. Tem alguma possibilidade de chegar, mas difícil. Tá daquele jeito. Tá difícil. Do jeito que eles vêm inconsistente também é difícil. Na temporada passada, eles perderam a final dos playoffs, perderam pro Fulham. E aí, até o Terry tava jogando pelo Aston Villa. E esse ano também, a esperança é que o time, né, chegasse bombando e ia ser o líder, ia ser até campeão. E foi justamente o oposto. Então, eles estão estacionados na metade da tabela e decepcionando a galera. Tá 5 pontos do Derby County, que tá com 43 e é primeiro time, né, no playoff, mas tá difícil. O time ali vem numa campanha muito mediana, né, por exemplo, nos últimos 5 jogos a equipe empatou 4, venceu 1 e empatou 1. Quer dizer, empatou 4, venceu 1 e perdeu 1. Então tá numa situação ali bem mais ou menos, a não ser que embale muito nesses últimos 20 jogos, né, mas realmente tá uma situação complicada para o Aston Villa, né, e tradicionalíssimo Aston Villa. O que atrapalhou foi a crise também no time, né? É uma crise muito forte financeira, com vários riscos, e aí conseguiram 2 acionistas novos e tal, mas com certeza o início do campeonato com essa crise abolou demais o clube e tá nesse jeito. Tanto que o principal jogador do time, que é o Grealish, a maior esperança do time, né? E ele até foi colocado como até uma esperança financeira para vender ele e recuperar o clube.
Mas nisso os acionistas chegaram e já resolveu. Mas mesmo assim, o Grealish, que era para ajudar o time tanto na parte financeira quanto na parte dentro de campo, o cara não tá rendendo nessa temporada. Então assim, foram 2 gols marcados e 4 assistências. Então o cara tá muito abaixo do que se espera dele. Ele que é considerado uma joia aí do campeonato inglês, né? O futuro da seleção inglesa. Mas nesse ano ele não vem bem. E ali no meio da tabela a gente vê algumas equipes que parece que estão crescendo um pouco, né? Principalmente o Hull City, que está em 13º, vem de 5 vitórias consecutivas, né? Vem muito bem. Estava um pouco mais abaixo na tabela. Vem num ritmo muito bom. Agora, se vai ficar a questão se eles podem chegar, aí já é uma outra situação, né? É claro que é 36 pontos, né? Dá mais ou menos 7 pontos de diferença pro Derby County, apesar de que eles vêm crescendo muito bem, mas as outras também tem as outras equipes, né? Não depende apenas de si. Então tá uma situação do Hull City ali que, sei lá, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão conseguir, se eles continuarem com essa muitas vitórias, muito provavelmente, quem sabe, né? Mas temos ali o Swansea também, que é uma equipe também que foi rebaixada, se eu não me engano, no último ano, né? Que tá em 12º, até fazendo também uma campanha um pouco decepcionante, né? Com certeza, o Swansea desceu da Premier League e o rival Cardiff subiu. Vai ser quase igual o Ipswich com o Norwich nesse ano. O Norwich vai subir para a Premier League e o Ipswich vai descer para a terceirona. Então, também tem uma situação ali decepcionante do Swansea. Um pouco mais abaixo a gente pode ver, como a gente já citou, né, no começo, o Stoke City em 14º também perdeu e faz uma temporada muito decepcionante, teve seu técnico demitido, e ali nós vemos as equipes tradicionalíssimas do meio da tabela dessas últimas temporadas, como o Blackburn, o Sheffield, o próprio Preston principalmente, né, até vem os últimos 4 jogos perdeu 3, empatou 1. O Millwall também ali, mas o Millwall um pouco mais próximo ali de quem sabe um rebaixamento do que ali o próprio embolo do meio da tabela. Tá em 19º, 28 pontos, né? Não tanto próximo, né? Mas 2, 3 rodadas as coisas podem mudar bastante, né? Com certeza. Até a rodada 30 ali vai ser bem definitivo, né? E bem ali a parte de baixo da tabela nós temos o Wigan, 26 pontos na 20ª colocação. O Rotterdam, que foi massacrado na FA Cup, a equipe tá ali na porta do rebaixamento ali, que tem Bolton, Reading e o Ipswich Town, que tá na última colocação, né? E ali, né, eu vejo aqui a tabela, é só os vermelhinhos na sequência de jogos, né? Só derrota. Nossa, então, tá péssimo, cara. São 10 pontos deles que estão em 24º pra zona segura, que é o 21º, que tem 25 pontos. Olha só. É um time... O Ipswich que já pode bater o martelo, o cara vai cair. Eu acho que dentre essas situações de rebaixamento que a gente falou, nessas 3 divisões, eu acho que talvez esteja mais consolidada, certos, né? De rebaixamento. Isso. Ó, a próxima rodada é Ipswich contra Rotterdam, mas justamente o 21º contra o 24º nesses 10 pontos de diferença. Perdendo essa, esquece, cara, esquece. Aí já tá no difícil. Quase, né? Mas eu acho que essa derrota aí vai ser o martelo final desse rebaixamento, né? Claro, a pior defesa, 46 gols sofridos, marcaram 21, o que não é o pior ataque, acho que é o segundo pior ataque da competição. Perde pro Bolton. Que tem isso, 17 gols marcados. Mas é uma campanha horrível. E ali, né, no rebaixamento, a gente tem uma equipe bem tradicional, né? Que é o Reading também. É bastante conhecida, já figurou muitas vezes na Premier League. Exatamente. Tá ali, não ganha muitos jogos, tem nos últimos 6 jogos 4 derrotas e 2 empates, então tá uma situação difícil, tá a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, então tá complicada a situação do Reading também. Isso, eles vão jogar contra o Nottingham Forest, que é o time que tá lutando para entrar nos playoffs, então é bem complicada a situação do Reading. O próprio Bolton também é muito tradicional, né? Na temporada passada também já sofreram muito, estavam quase rebaixados, conseguiram escapar. Esse ano é o mesmo sofrimento. Ó, se fosse para escolher os 3 clubes que vão subir da Championship, quem você acha que vai subir? Olha, cara, o que eu queria que subisse o Leeds e o Derby e o Forest. Mas o que eu acho que vai subir vai ser o Leeds,
o Norwich, e eu chuto aqui desses 4 aqui, eu acho que eu vou de Boro. O que tu acha? Será? Ó, pela campanha que tá. O Leeds eu acho que sobe com o Bielsa. Eu gostaria que o Norwich subisse também. Tava uma campanha muito boa. Mas o Sheffield United tá bem perto, mas eu acho que eles vão cair mais no finalzinho do campeonato. Eu acho que vai Leeds, Norwich e o West Bromwich vence os playoffs. Sim, com O certeza. West Brom também conhecido, também figurou muito na Premier League. Sim, tem um time bom, vem fazendo uma boa campanha. Talvez até, quem sabe, consiga subir diretamente, né? Tá 3 pontos de diferença pro Norwich, que é o primeiro time ali da zona de subida direta. Então, E assim, ó, próxima partida é West Brom contra Norwich, na próxima rodada. Que jogo, né, cara? Segundo contra quarto. Se o West Brom vencer, cara, já empata em número de pontos. Já tem um saldo de gols melhor também, então já passa e já é o vice-líder. Essa segundona aí tá sensacional, cara. E bom, a gente tem então essa é a segunda divisão. E outra coisa também que a gente gostaria de perguntar para as pessoas aí, se vocês queriam que a gente pudesse falar da primeira divisão, né, da Premier League. Eu acho que já tem bastante gente que fala, talvez ali, quem sabe seria interessante falar das equipes menores que estão na primeira divisão. E aí a gente já pergunta isso também, se vocês querem que a gente fale também, da Premier League, né? A gente já deixa aí, se vocês puderem dar o feedback de vocês aí do podcast, né? Se por acaso vocês gostaram da forma que ele está sendo, né? E é isso aí, né, Master? Acho que esse foi o podcast de hoje. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Se vocês puderem dar aquele feedback pra gente poder melhorar, se inscrever aí no canal que a gente vai postar os podcasts completos aí, sempre no YouTube, também apenas o áudio, caso você prefira. E é isso aí, e até a próxima. Quem sabe valeu, aí pessoal, na semana muito que vem. obrigado. Vamos tentar. É isso aí, valeu.